Olá, você que me assiste. Deus abençoe o teu dia. E para você que assiste esta mensagem, um Feliz Natal. E vamos falar exatamente deste assunto, não é? O título da mensagem é: Por que tanta confusão sobre o Natal? Por que tanta confusão sobre o Natal? Vamos orar e então vamos tratar deste assunto aí. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar com você, vai te trazer um entendimento bíblico do que é verdadeiramente o Natal e por que de tanta confusão sobre o Natal. Oremos. Pai Santo, no nome de Jesus, te agradecemos. Agradecemos por este dia que o Senhor nos dá, 25 de dezembro. E que data é esta, meu Deus? Agradeço ao Senhor por muitas famílias estarem juntas agora. Muitas delas comemorando realmente como deve ser comemorado o Natal. Outras sem saber o porquê, o sentido do Natal, onde foi criado o Natal, onde foi projetado o Natal, o porquê de nós levarmos esta data, não o 25 de dezembro, mas esta razão desta comemoração tão a sério. Meu Deus, precisamos entender. Por isso eu oro por esta pessoa que assiste o vídeo, que ela caminhe comigo e que nós cheguemos ao final desse vídeo conscientes de que Natal é coisa de Deus. Muito obrigado, Pai Santo, no nome de Jesus. Eu abençoo agora com esta oração também a família desta pessoa que assiste este vídeo e que tudo na vida dela possa mudar de agora para frente, para melhor, no nome de Jesus. Amém. E assim oramos. No nome de Jesus. Amém. Por que tanta confusão sobre o Natal? O que é Natal? O que significa a palavra Natal? Natal vem do latim natalis, né? Que data-se ou que significa nascimento. Mas por que então não se comemora como se fora Natal o nascimento de João, de Joaquim, de Manuel? Por que esta data ou este nome Natal jogou somente para uma pessoa e dela, né? Lembramos sempre no 25 de dezembro dessa pessoa chamada Jesus. Mas por que isto? E esta pergunta está respondida, né? O que vamos ler agora, o versículo que vamos ler, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Mas vamos ler exatamente em Mateus 2, 23, onde está baseada esta mensagem. Diz assim em Mateus 2, 23, a Virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A Virgem conceberá, que história é essa? Virgem conceber, e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O título da mensagem é porque eu, além de estudar, de buscar, eu gosto de ouvir outros pregadores. E nesta época ouvimos tanta gente falando tantas coisas, e alguns até chegam a dizer grandes bobagens no que falam. Um dia desse, eu vi uma pastora dizer que aqueles pastores que estavam ali apacentando as ovelhas estavam apacentando no deserto. Mas que coisa absurda! Você já viu alguém apacentar no deserto, né? E você vai perceber que não era um deserto que eles estavam nos campos onde tinha uma boa vegetação, onde tinha água para dar às suas ovelhas. Mas você vai ouvir histórias como essa, história como Rodrigo Silva, que tenta lhe datar o nascimento de Jesus, a época, onde foi, como foi e etc. Ele e muitos outros são especuladores, pessoas que querem trazer um conhecimento que eles realmente sabem que não muito conhecem, mas trazem mesmo assim assuntos para tentar trazer um entendimento
daqueles que os assistem, né, sobre onde foi, quando foi, e vamos somar números com data, assim eles fazem, né, e chegam ao número deles. Mas, realmente, quem sabia do dia, do momento exato, além do lado divino, era José, né, e Maria, que estavam ali no momento, os pastores que chegaram ali logo depois do nascimento de Jesus, e as pessoas que esses pastores contaram depois. Está registrado em Lucas, isso aí, e o versículo 17 e 18, creio que de Lucas 2, separa o tempo que os pastores contam a outras pessoas, mesmo estando ali, parece junto com o momento que eles estavam ali, eles contam a Maria e José o que viram, mas depois, com alegria, com gozo, eles passam também para outras pessoas contando a experiência que aconteceu com eles, os pastores que estavam nos campos e não no deserto, como for afirmado por alguém por aí. Mas vamos ao denominador comum. Por que tanta confusão sobre o Natal? O Natal está registrado lá em Gênesis, como eu disse, capítulo 3, versículo 15. E como foi isto que aconteceu? Sabemos que Gênesis relata um fato de um casal que vivia no jardim do Éden. Gênesis relata um fato de Deus ter falado a um homem chamado Adão para que não comesse, né, da árvore, do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, e diz: das outras árvores você pode comer, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Este homem teve então feita por Deus uma mulher chamada Eva. Esta mulher, passeando um dia fora do homem no jardim, né, ela então foi apanhada de surpresa ali por uma serpente, né, mas que a Bíblia manifesta como macho, como masculino. E ele, quando você vai ler a Bíblia de Israel, traduzida para o inglês, ele, fala-se masculino, falava então com Eva, propriamente com Eva, e começou a questionar Eva, levando Eva a caminhar para o lado do mal. Bom, você conhece bem a história, então Eva, enganada pela serpente, duvidando daquilo que Deus dissera, Eva então come do fruto. Mas preste atenção em uma coisa para você entender o Mateus capítulo 2, versículo 23. A virgem conceberá. Bom, então Eva leva o fruto e dá ao marido. O marido, por amá-la e ver que ela havia mordido, ele por amor também come, desfazendo assim da promessa de Deus, da palavra de Deus, da ordem de Deus para não comer. Mas eu quero lembrar você, para entender Mateus 2:23, você precisa entender que a serpente, o diabo, enganou Eva e não Adão. Ele enganou Eva e não Adão. Adão comeu por amar Eva. Então, o que acontece? Agora você começa a entender também Mateus capítulo 2, versículo 23, falando dessa conceição aí, da virgem que conceberia um filho e que seu nome seria chamado de Emanuel, Deus conosco. Ali, Deus, depois de tratar com o homem, né, com a mulher e com a serpente, Deus estabelece justamente ali em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que isso agora na tradução do hebraico para o inglês, a palavra zera quer dizer tanto no plural como no singular que haveria da mulher a semente que pisaria a cabeça da serpente, que a serpente lhe feriria o calcanhar, mas que esta semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Quando você vai olhar essa palavra zera, ela pode ser traduzida para o singular e a nossa Bíblia traduz para o singular, nossa Bíblia em português. Mas a Bíblia em inglês não, ela traduz para o plural. Eles pisarão
a tua cabeça e os teus descendentes, falando com o diabo. Mas eles, que é traduzido para o inglês no plural, significa exatamente apontando para a pessoa de Cristo, o descendente da mulher. E por que eles? Porque este descendente, pelo propósito eterno de Deus, ele iria criar ou iria gerar outros descendentes. E que outros descendentes são esses? É o grupo que faz parte da igreja de Cristo. Então, a promessa ali de Deus agora ficando separado de Adão e de Eva por causa da desobediência dele, Deus promete: um dia haverá um descendente desta mulher que gerará outros descendentes pelo poder da sua vida, da sua palavra, irá comprar com seu sangue outros descendentes. E a sua semente, inimiga desses descendentes, lhes ferirão o calcanhar, mas lhe pisará, e pisará os teus demônios a cabeça. Nesta razão vemos aí que Jesus fora projetado no céu. João, no capítulo 1, fala exatamente disso. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram criadas por ele. Mas o mesmo João também, fala sobre o Cordeiro de Deus antes da fundação do mundo, da luz que brotou e que resplandeceu nas trevas. Quando nós lemos Mateus 2:23, entendemos que quando Jesus nasce, prometido, nas 5 principais promessas da Bíblia, Jesus fora prometido em Gênesis 3, versículo 15, que Deus promete propriamente que viria semente da mulher. Preste atenção nisso para você entender que não poderia ter infiltração de homem. Ele teria que ser da mulher enganada, da mulher que se deixou levar, que se deixou desobedecer à palavra de Deus. Então dela, sem nenhum modelo humano infiltrado nele, homem, viria o libertador. A presença de Deus novamente no meio dos homens, e o seu nome seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mas ela precisava ser virgem. Por que virgem? Porque foi a mulher que comeu do fruto e levou para o seu marido. Foi a mulher que foi enganada. Então, desta que foi enganada e ultrajada, eu vou levantar uma virgem, e dela nascerá, será fruto do Espírito Santo de Deus, será os céus entrando na terra através do corpo de uma mulher. Por isso que o Natal comemora o nascimento deste Deus que entrou num corpo humano de uma mulher e gerou nela um filho chamado Jesus, que era projeto de Deus. Falou-se em Gênesis 3,15 sobre este filho e a glória deste filho. Falou-se também não só em Gênesis, mas falou também em Isaías 7,14, que esta semente da mulher seria obra de Deus. Falou também em Miqueias 5,2, a confirmação apontando para que esta cidade pequena, porque Deus trabalha obras grandes em coisas pequenas, que a Belém tão pequenina, tão insignificante, viria dela que o principado estaria sobre os seus ombros, que governaria eternamente, que era plano de Deus na terra, e este plano nasceu dos céus. Isso diz em Miqueias 5:2, que seria assim: e tu, de ti, diz Deus, me sairá
irá. Deus usando a boca do profeta. Me sairá, ó Belém, você me dará, né? Aquele que governará Israel. Uma cidade tão simples. Essa foi uma também das principais profecias da Bíblia, ou a terceira principal entre as 5 principais profecias. Esta foi uma delas. A quarta profecia principal sobre o nascimento de Jesus, sobre esse Natal que tanto nós comemoramos, foi em Isaías, que diz: um menino nos nasceu. Isaías profetizou 700 anos antes de Cristo. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o governo geral estava sobre os seus ombros. Não tem ninguém, nenhuma autoridade sobre ele, porque João dizia que ele era o verbo de Deus, que estava com Deus e que ele é Deus, e todas as coisas foram criadas por ele. Dá para você entender a grandeza do Natal? Como comemorar com dignidade o Natal? Dá para você entender que este Natal é plano de Deus e que nasceu nos céus? Não estou falando do dia 25 de dezembro. Estou falando de uma comemoração cristã que entende que era projeto de Deus que fizéssemos festa desta grande chegada do nascimento do seu filho, gerado pelo Espírito Santo de Deus no ventre de uma virgem. Isto leva a ciência a pirar. Porque a ciência consegue pegar, né, o óvulo e pegar o esperma de um homem e gerar fora do corpo da mulher, primeiro, trabalhando ali um processo para depois infiltrar no corpo da mulher. E a ciência estabelece isso como seu limite máximo, porque ela não consegue gerar dentro do corpo de uma virgem, porque isto é projeto de Deus, e a ciência tem que usar o esperma masculino, e Deus usou o seu Espírito Santo dentro do corpo de uma virgem para fazer dela gerar o nosso Salvador e Senhor. Então você vê que a ciência, por mais que avance, ela tem que se dobrar aos mistérios de Deus, aos milagres de Deus, e ela não consegue explicar por que ela não consegue, mas só Deus conseguiu, sem esperma, sem sêmen masculino, gerar um ser, um homem chamado Jesus, uma criança, e depois se torna um homem chamado Jesus, o nosso Salvador e Senhor, o sentido do nosso Natal. E não foi só em Isaías que foi registrado este fato, mas o quinto fato, a quinta profecia está em Jeremias, que ele diz: vem dias que o renovo da casa de Davi reinará com justiça e será trazido o juízo em toda a terra. Quantas profecias nos aponta para o Natal, para o nascimento de Jesus, para a grandeza de Jesus. Por isso que esses especuladores aí tentam ficar falando de datas, falando de tantas outras coisas, fazendo com que você entenda que agora você sabe o tempo, o dia, o horário, que não foi no 25 de dezembro ou que foi no 25 de dezembro. Eu quero dizer para você que quem estava ali, volto a dizer, era Maria e José. Quem estava ali, chegou ali, foram aqueles pastores, que nem os magos sabiam a data exata, né? Os reis que vieram trazer presente para ele, né? Para o menino ali, não sabia a data. Eles viram estrelas e souberam que nascerá o rei dos judeus. Já havia nascido o rei dos judeus, e isso tumultuou a cabeça de Herodes. Então, esses sábios aí que tentam marcar datas, eles se perdem depois de dizer: não sabemos se foi 6 anos, se foi 5 anos, se foi 4 anos, né? Antes do nascimento de Cristo, antes do que nós dizemos a ser antes de Cristo, ou se foi depois. Eles estão confusos. E por que tanta confusão sobre o Natal? Natal é algo de Deus para a tua vida e para a minha. Tem tanta gente comemorando de forma errada esta data, tanta gente na bebedeira, tanta gente usa esse dia para praticar obra do mal, sendo que Gênesis capítulo 3, versículo 15 diz o seguinte: desta mulher nascerá uma descendência que irá rejeitar o mal. Desta mulher nascerá uma descendência que irá batalhar
contra o mal, e você, Satanás e seus demônios, vão tentar batalhar contra esta descendência dela. Mas eles vencerão você. Eles estarão superiores a você. Você será esmiuçado, mas eles viverão, porque eles serão descendentes desta descendência da mulher, desta semente da mulher. E o nome dele é Jesus. Que maravilha é você saber que o Natal bem comemorado, bem lembrado a razão dele, te produz esperança, te produz alegria, fará você entender, como diz Jeremias, virá o dia em que ele reinará sobre todos com justiça, que trará juízo à terra. Nós estamos num plano da eternidade passada de Deus. Por que passada? Porque nós temos dias e anos para contar. Deus não. Então, este plano existiu na eternidade de Deus. Deus, pela sua onisciência, ele sabia que a mulher poderia ceder, mas ele tinha um plano e o homem estava fora deste plano. Adão não iria infiltrar, não iria trabalhar nisso, José não iria trabalhar nisso, mas seria o Espírito Santo de Deus trabalhando na vida da mulher. Por isso que ele disse lá em Gênesis, ela conceberá, ela dará à luz uma descendência. E depois diz em Mateus 23, a virgem conceberá. Não tem infiltração de homem. A salvação minha e tua não vem de homem, vem de Deus. Os nossos dias vividos aqui na terra e depois para irmos morar no céu, vem de Deus. É projeto antes da eternidade. Por isso que João falou, ele é o Cordeiro de Deus antes da fundação do mundo. Quando Jesus estava com o Pai, criando todas as coisas, ele já sabia o que estava por vir. E o diabo não pôde contar a vitória sobre Eva, sobre destruir o casal que Deus fizera, porque Deus disse a Satanás, o plano continua, vai nascer, vai gerar um que ele te pisará. Ele é o principal. Ele está sobre todo o principado, ele é o príncipe da paz. É ele que trará a paz a esta nação que você, Satanás, chama de perdida. É por isso que o teu Natal precisa ser um Natal santo. Não importa, não fica confundido aí com datas, foi na data tal, foi no tempo do tabernáculo, da festa do tabernáculo, foi isso aqui. Tenha o teu coração puro e íntegro diante de Deus, e tudo que você fizer, faça para glorificar o nome do Senhor. Combata o mal. Jesus falou que esses gerados dele, a porta do inferno não prevaleceria contra a igreja do Senhor Jesus. É por isso que a tradução do hebraico para o inglês está mais exata. Eles pisarão a tua cabeça. É Jesus e a igreja pisando a cabeça do diabo. E enquanto isso, Jesus não vem, vamos comemorando o nascimento do nosso Salvador e Senhor Jesus, e dizendo, foi porque ele nasceu de forma miraculosa, de forma que a ciência não pode explicar, não pode copilar, não pode fazer igual. Ele nasceu para me dar a vida, e eu, enquanto viver, vou viver para glorificar o nome dele, e vou celebrar que um dia ele nasceu, ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou, ele foi recebido no céu, ele mandou o Santo Espírito para cuidar de nós, e ele voltará para nos levar para junto dele, para que onde ele estiver, estejamos nós também. O que eu tenho que desejar a você? Tão somente um rico e santo, feliz Natal para você e família. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e te guarde. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus, um grande abraço meu. Pastor Riva Martins, Deus abençoe você e família, no nome de Jesus. E amanhã seguiremos, com o primeiro livro de Samuel, no nome de Jesus. Um abraço meu. Deus te abençoe.